Esquece tudo que você acha que você sabe sobre os heróis se juntando para enfrentar o Doutor Destino em Vingadores Doomsday. De acordo com novos vazamentos, o que vemos no teaser 3 é na verdade uma batalha intensa entre Vingadores e X-Men. Uma batalha para decidir qual é o universo que vai ficar vivo. Além disso, ainda temos mais detalhes sobre o Quarteto Fantástico, Deadpool e muito mais. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Durante anos, o MCU acabou treinando a gente para pensar da seguinte forma: quando o mundo tá prestes a acabar, os Vingadores se unem. Só que pelo visto, Vingadores Doomsday vai quebrar essa lógica logo de cara. Segundo informações vindas do insider Majetic, o grande conflito envolvendo a Mansão Xavier não acontece no início do filme, mas na segunda metade. E isso é muito importante porque se essa batalha fosse no começo do filme, ela serviria como uma apresentação do grupo. Só que ela acontecendo mais tarde, ela vira uma consequência. Algo acabou dando errado, algo foi mal explicado e algo gerou medo, e esse medo foi gerado pelos mutantes. Desde sempre a gente enxergou a mansão do Instituto Xavier como um lugar de abrigo, um lugar de segurança. Tudo bem que volta e meia, né, a mansão acaba explodindo, mas isso não entra em questão. Tirando isso, a gente pode dizer que ela sempre foi um símbolo de esperança muito forte dentro do universo dos X-Men. Só que depois do que vimos dentro do teaser 3 de Vingadores Doomsday, dá pra notar que a Mansão Xavier se tornou um verdadeiro campo de batalha. Tá, mas o que diabos está atacando os X-Men nesse momento? Segundo o mesmo insider, os Vingadores e os X-Men entram em conflito direto, enquanto o Quarteto Fantástico luta ao lado dos Vingadores. Sim, é isso mesmo que você ouviu. De acordo com essa fonte, tudo aquilo que a gente tá vendo de destruição acontecendo dentro do teaser 3, na verdade é por conta de uma batalha envolvendo os X-Men e os Vingadores. E tipo, vamos lá, porque, galera, analisando tudo isso, tem algumas coisas que sim, fazem muito sentido ter realmente uma batalha entre Vingadores e X-Men vindo a acontecer nesse momento dentro da Mansão Xavier, só que ao mesmo tempo tem algumas coisas presentes, inclusive no próprio teaser 3, que faz eu olhar e falar tipo, mano, será que essa informação ela tá extremamente correta? Primeiro de tudo, um ponto que acaba favorecendo essa batalha entre os X-Men e os Vingadores é que o ator que interpreta o Noturno comentou publicamente sobre um possível confronto entre o Noturno e o Senhor Fantástico. E esse comentário, por exemplo, já confirma várias coisas, como por exemplo, o Quarteto Fantástico ele já estaria ativo dentro da Terra 616, segundo, eles já estariam sendo aliados dos Vingadores, e terceiro, que esse conflito não seria iniciado no começo do filme, mas mais lá pra metade dele. Ou seja, primeiro vem a aliança, depois vem o conflito, e esse conflito começa em cima do medo dos mutantes. Tá, mas por que uma batalha entre heróis iria acontecer? Afinal, a gente tem um vilão que é o verdadeiro epicentro de tudo. Não é melhor focar as energias nele e não entre si? Galera, a resposta para essa batalha tá rolando é até mais simples do que parece. Afinal, pensa só comigo, toda vez que um grupo de heróis acaba se encontrando pela primeira vez, a primeira reação deles não é tipo, ah, prazer, eu sou tal, e você, ah, você é tal, beleza, legal, prazer. Não, não é. A primeira reação deles, na verdade, é treta, porrada. Lembra quando o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro se encontraram pela primeira vez, lá em Vingadores de 2012? Pois é, o que aconteceu? Porrada. E quando os Guardiões da Galáxia se cruzaram com os Vingadores? Pois é, mais porrada. Quando variantes do Homem-Aranha se encontraram em Sem Volta Pra Casa, a primeira coisa que o Peter 2 e o Peter 3 fizeram foi cair na porrada. Ou seja, esse primeiro contato entre heróis é como se fosse basicamente um ritual do MCU. A diferença é que todos esses casos sempre foram resolvidos de uma forma rápida. A briga acontecia, eles se entendiam e aí seguiam em frente. Só que parece que com os X-Men o negócio não vai ser desse jeito não. E eu digo isso porque os mutantes eles não funcionam como os outros grupos. Eles têm uma história própria, uma dor própria e principalmente uma mentalidade muito diferente. Agora imagina um cenário de Vingadores Doomsday, que a gente imagina que vai ser um cenário de destruição, universos vindo a acabar, a gente tendo o Magneto liderando os mutantes. Um cara que sempre colocou uma coisa acima de tudo. Em primeiro lugar, os mutantes. Se o mundo estiver entrando em um colapso multiversal, se incursões estiverem acontecendo, se existir aquela escolha cruel que a gente conhece de Guerras Secretas, aonde um universo precisa cair para outro sobreviver, quem garante que todos os heróis vão concordar com a mesma decisão? Será que os Vingadores aceitariam a destruição de um universo inteiro? Será que o Magneto aceitaria a destruição de um universo cheio de mutantes? Bom, pra mim a resposta tá óbvia. Não, ele não aceitaria.
Tá, mas agora eu preciso falar também de um outro detalhe que eu acabo olhando dentro desse teaser e acabo percebendo que existem algumas inconsistências nisso que o Insider acaba falando sobre a batalha dos X-Men contra os Vingadores está acontecendo naquela cena do teaser 3. Afinal, dentro dessa cena, a gente acaba vendo um sentinela indo atrás do Ciclope. E aí vem a pergunta que não quer calar: será mesmo que os Vingadores controlariam um sentinela para atacar os X-Men? Ou será que aquilo na verdade não é um ataque vindo do próprio Dr. Destino, ele controlando sentinelas e tudo mais? E lembrando, galera, eu já falei isso em outros vídeos, mas existe a possibilidade de que as imagens que a gente vê, tanto no teaser 1, 2 e 3 e até mesmo 4, eles não estarem presentes dentro do filme. Tudo aquilo na verdade seria apenas para mostrar aonde cada herói está, o que ele está fazendo, qual é o sentimento dele naquele momento de batalha. E não necessariamente as cenas que a gente está vendo dentro do teaser, a gente vai ver novamente dentro do filme. Só queria dizer isso para deixar claro aqui para vocês, tá bom? Mas enfim, continuando, outras informações também dizem que após o acontecimento de Loki temporada 2 e Deadpool e Wolverine, o Wade Wilson não existe mais como um personagem comum no MCU. Deadpool é uma anomalia multiversal viva. Ele é alguém que consegue sobreviver a colapsos temporais, atravessar realidades fragmentadas e continuar consciente quando as regras do multiverso mudam. Enquanto todo mundo entra em pânico, o Deadpool percebe que tem algo errado. Ele sente quando o multiverso sai do controle, e é exatamente por isso que ele vira uma peça-chave em Doomsday. O Deadpool vai ter humor? Óbvio, ele vai ter, mas ele também não vai estar ali só para aliviar o clima. Ele está ali porque ele sabe demais. E segundo informações divulgadas por Alex Perez, o encontro entre Deadpool e Reed Richards vai acontecer e promete ser insano. Agora imagina isso, de um lado o Reed Richards, a mente mais inteligente da sala, tentando entender o multiverso com lógica, cálculo e ciência, e do outro lado o Deadpool, o cara que literalmente sente quando a realidade está quebrando. E ainda tem mais, essa mesma fonte chega a comentar que a gente vai ter uma batalha entre o Deadpool e também o Senhor Fantástico, o que novamente faz aquela conexão entre a batalha lá na Mansão Xavier dos X-Men contra os Vingadores. E olhando pra tudo isso, galera, uma coisa é certa: tudo isso de mutantes, Vingadores, Quarteto, Deadpool é tudo o tabuleiro. Mas quem é que tá movendo essas peças? Pois é, o próprio Dr. Destino. Inclusive ontem eu tava no Twitter e estavam falando de algumas imagens que acabaram vazando envolvendo o Dr. Destino. E uma delas mostrava uma imagem na qual o Dr. Destino estaria jogando xadrez com peças feitas dos Vingadores. Olha que insano, galera. E aproveitando que a gente tá falando do grande vilão desse próximo filme, a gente também tem informações vindas do My Time to Shiri Hello, uma grande fonte responsável por grandes vazamentos e que já provou sua credibilidade em vários momentos. Segundo ele, dentro da nave do Quarteto Fantástico que vemos a cena pós-crédito de Thunderbolts, está ninguém mais, ninguém menos do que o Doutor Destino. E detalhe, depois é revelado pra gente que o mundo dele foi inteiramente destruído. E isso é uma informação muito importante porque muda completamente a forma que a gente enxerga esse personagem. Afinal, o Destino vai chegar no MCU não como um conquistador, ele vai chegar como um sobrevivente, e com a motivação de que o que aconteceu com o seu universo não aconteça com mais de ninguém. E aqui entra um ponto que eu já falei em outros vídeos e repito de novo: Vingadores Doomsday não é um filme sobre vitória, gente. Ele é um filme feito para quebrar alianças, criar feridas irreversíveis e preparar o terreno para Vingadores Guerras Secretas. Enquanto os heróis brigam entre si, o verdadeiro vilão não precisa atacar. Ele só precisa chegar em quem está segurando todas as realidades e pôr um fim nesse descontrole. Doomsday não é o fim do mundo, é o julgamento dos heróis. E quando tudo desmoronar, o Doutor Destino não vai aparecer como salvador. Ele vai aparecer como a única opção restante. E é por isso que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, como é que tá o seu hype para Vingadores Doomsday? Você é time Vingadores ou time X-Men? Quem você acha que vai levar melhor nessa batalha? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários